Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu aceitei o desafio então de compartilhar um pouquinho da minha caminhada enquanto adolescente dentro da igreja. E eu espero que vocês levem para a vida de vocês 3 lições que ao longo do meu testemunho eu vou citando e que abençoe a vida de vocês assim como abençoou a minha. Então, eu fui uma adolescente como qualquer outra, né? Tive meus momentos ali de rebeldia, de teimosia, de incerteza, né? Buscava pela independência, buscava respostas para as coisas, né? Naquela época de incertezas e dúvidas. E essa era eu também. Eu fui uma adolescente, né? Como todos os outros adolescentes. E eu lembro que foi bem difícil na época para minha mãe nos domingos de manhã, né? Porque era uma guerra, eu não queria ir para a igreja, eu chorava, eu queria dormir de manhã, eu falava para minha mãe, eu vou ficar dormindo, e ela insistindo. E aí a gente ia, né? Eu ia emburrada a pé, subindo até a igreja, enfim, nós duas sempre. E, enfim, foi assim que a minha mãe foi lutando pela minha vida lá no início, para que eu não desistisse. E então, quando eu era adolescente, eu era uma pessoa assim, uma adolescente bem tímida, bem na minha. Então eu não me envolvia muito, não tinha muita facilidade assim para fazer amizade. Então eu comecei então a levar amigos para o grupo de adolescentes da época, porque eu também relutei bastante para participar do grupo na época. Eu tinha 11 anos, mais ou menos, quando eu comecei a frequentar. E então eu tive esse incentivo de levar amigos. Mas quando eu cheguei na igreja com esses amigos, teve uma pessoa que foi fundamental, né, nesse meu desenvolvimento, nessa minha caminhada inicial, que foi o Horácio, pai do Anderson Rocha, tecladista. Né? Para quem não conhece, ele é uma bênção. Então, eu lembro muito dele, assim, ele marcou muito a minha vida, até hoje lembro, como se tivesse vivido ontem. Então, os passeios, as risadas, a gente passeava na gruta, passeava em chácaras, e ele sempre de bom humor e sempre muito carinhoso, muito querido, ele nos acolheu de uma forma assim muito amorosa que realmente marcou a minha vida. Tenho certeza que marcou muitas outras pessoas também na época. E mais pra frente, então, não posso deixar de lembrar, né, de um casal que marcou a minha vida, Gilmar e Priscila, que na época eram super novos, recém-casados, então imagina o desafio deles assumirem uma liderança com adolescentes. E eles eram muito mais que líderes, eles eram amigos, né? Eles falavam a mesma língua que nós, né? E assim eu comecei a me soltar mais, né? Adolescente tem ali a sua insegurança, os sentimentos estão embaralhados, enfim, e eles se achegavam de uma forma muito, muito amiga, assim, muito gostosa. Então eu comecei a compartilhar as coisas, a me abrir mais, e quando eu vi eu estava super envolvida no grupo, porque esse casal realmente se envolveu nesse ministério e marcou a minha vida como adolescente também. E não só como adolescente, eles marcaram o início da minha vida ministerial, né? Do meu ministério no louvor. Foi a partir daquela época de adolescentes que o Gilmar teve esse olhar, né? Gilmar e a Priscila, de perceber que existiam adolescentes com dons ali no grupo, então, e com vontade de fazer. Então eu lembro que era eu, o Josué na época, também é da minha época, o Vinícius e mais outros adolescentes que infelizmente hoje não estão mais na nossa igreja e que participavam então desse grupo, aceitou esse desafio, e o Gilmar colocou realmente a cara a bater e lutou por esse grupo, né? Ele fez valer a voz e a palavra dos adolescentes dentro da igreja na época. E assim, aos poucos, a gente foi conseguindo se apresentar, tendo um grupinho do louvor, até então conseguir participar efetivamente, né? Isso demorou um pouco tempo, né? Não foi de um dia para o outro, foi um crescimento até que nós pudéssemos nos envolver de fato no ministério de louvor da igreja. Então,
Agradeço imensamente ao Gilmar e a Priscila, marcaram minha vida para sempre, com certeza, e sou grata a Deus pela vida de vocês. Mais pra frente tem mais uma pessoa que marcou muito a minha vida ali, adolescência, juventude, que foi o Rodrigo, né? Então, o Rodrigo, primeiro como professor de escola bíblica, né? Aprendi muito com ele, ele foi meu professor, eu era, né, uma criança, né, pré-adolescente ali. E mais pra frente como líder de louvor, né? Liderança espiritual mesmo, sobre a minha vida. Então, também foi a pessoa que me impulsionou a crescer ainda mais, né? Me desafiou, né? Fez com que eu enxergasse as minhas potencialidades e também as minhas limitações, né? Então, também puxava a minha orelha, mas fazia parte de uma liderança, assim como o Gilmar e a Priscila muitas vezes precisaram também, né, puxar a orelha. Então, são essas figuras que marcaram a minha vida muito forte na minha época de adolescência e juventude, ali, início de juventude. A primeira lição, então, que eu deixo para vocês como adolescente tenham uma referência espiritual sobre a vida de vocês, né? Mais do que um líder, mas uma pessoa com que vocês possam contar, que vocês possam se abrir, possam compartilhar, estudar a Bíblia juntos, dividir sentimentos diversos. Então, isso faz toda a diferença. Ter um acompanhamento espiritual, uma referência, aquela pessoa que você olha e diz, nossa, eu posso aprender muito com essa pessoa, né? Entendendo que as pessoas, elas têm muitos defeitos, nós todos temos, e as pessoas são seres humanos e vão falhar uma hora. Mas ter essa referência espiritual, uma liderança espiritual sobre a vida, né, na adolescência, ali na juventude, faz toda a diferença, tá? Eu tive e eu cresci muito com essas referências que eu citei aqui para vocês. A segunda lição que eu deixo para vocês não pulem etapas, não queimem etapas, porque assim, quando é adolescente quer ser mais velho, quer ser jovem, quando é jovem quer ser adulto. E nós precisamos passar por todas as fases para que nós sejamos seres humanos bem-sucedidos. Isso também fez toda a diferença na minha vida. Eu entender que eu aproveitei a minha infância e agora eu aproveitei a minha adolescência. Eu não queria pular essa etapa. E isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito feliz, muito saudável, né? Então, vivam o hoje, sejam adolescentes. Ah, mas tiram sarro de mim porque eu sou muito bobinho ou muito bobinha. Não, você é um adolescente e você então deve fazer coisas que adolescentes fazem e estar no grupo de adolescentes, né? Depois você vai estar no grupo de jovens, depois você vai se tornar um adulto e o tempo não vai voltar. Então, o que eu deixo para vocês vivam os momentos que precisam ser vividos, as etapas. E a última lição que eu deixo para vocês aqui entendam que tudo que vocês receberem vem da mão de Deus, não da nossa mão. Ah, porque eu consegui esse emprego porque eu sou o melhor, porque eu fui bem, porque eu sou o máximo. Ah, porque eu passei nessa universidade porque eu sou bom. E não, nós não somos nada. E isso eu aprendi desde muito cedo, lá atrás, que a glória é toda para Deus. Então, se hoje eu tenho um emprego, se eu tenho um bom emprego, uma boa formação, graças a Deus eu realizei os meus sonhos, né? Os sonhos que eu tive lá atrás, hoje eu vejo eles realizados na minha vida. Mas eu vejo que tudo isso veio da mão de Deus, não veio da minha mão. Claro, eu obedeci, né? É isso que Deus pede, obedeça. Mas eu sei que não veio de mim a sabedoria e nem o mérito. Então entendam, se você hoje tem um emprego bom, uma casa boa, se você vai ter um casamento bem sucedido, entenda que isso não vem das suas mãos, é para a glória de Deus. E até hoje eu levo isso na minha vida, que a sabedoria não vem da minha mente, mas vem de Deus. E no meu trabalho, ainda mais agora, nessa época da pandemia, é muito desafiador esse ensino remoto, né, aulas à distância.
e a gente precisa estar inovando e aprendendo todos os dias. Então, eu sempre antes de fazer uma aula, planejar, enfim, preparar, eu peço essa sabedoria para Deus. Senhor, hoje eu estou sem criatividade, hoje eu não sei como trabalhar, mas o Senhor me abençoa, me capacita e me dá essa sabedoria, e eu tenho certeza que vem dele a sabedoria, porque às vezes a gente faz coisas que a gente nem imagina que a gente é capaz, mas é porque Deus, ele é conosco. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!